Olá, eu sou a Mariana do blog Meias Marias e este é o meu podcast sobre tricô, costura, crochê e outras manualidades a que me vou dedicando. Hoje é sábado, dia 13 de fevereiro e ontem houve um tremor de terra aqui na aldeia, à noite, eram 10 e pouco e foi intenso, quer dizer, não foi assim, foi intenso na medida em que se sentiu. Acho que foi o tremor de terra mais intenso que eu alguma vez senti. Felizmente foi uma coisa muito curtinha, de tal forma curta que ficámos na dúvida se tinha havido uma explosão aqui perto, uma vez que há aqui em Pedreiras também, ou se efetivamente tinha mesmo sido um tremor de terra. Foi assim uma experiência um bocadinho diferente, um bocadinho fora do cotidiano. Nestes tempos de pasmaceira, quase que serviu para quebrar um bocadinho o tédio. Felizmente, as miúdas ainda andavam a brincar e, portanto, não se aperceberam muito bem do que é que estava a acontecer. Eu, como estava deitada na minha cama a ler, de repente a minha cama parecia que levantava voo e foi assim uma experiência um bocadinho fora do normal, não é? Mas pronto, estamos todos bem, está tudo bem. Felizmente não houve estragos, não houve danos. Foi só mesmo assim um evento diferente a registar. Eu estou hoje aqui a gravar este episódio, em primeiro lugar porque queria-vos agradecer o feedback que me deram em relação ao último episódio, em relação ao meu regresso. Foi muito, muito importante para mim e é sempre muito especial perceber que aquilo que nós fazemos tem algum interesse, alguma relevância e que toca a vida de outras pessoas, não é? Que toca um bocadinho a vossa vida e acho que isso dá ainda mais sentido àquilo que eu faço e que todas as outras podcasters fazem. Porque eu acho que nós fazemos os podcasts de uma forma um bocadinho egoísta, não é? Portanto, isto é uma forma de nós partilharmos aquilo que nós fazemos, aquilo que nós gostamos, aquilo que, sei lá, faz sentido para nós, não é? E, portanto, na expectativa de que outras pessoas se revejam nisto, não é? Mas, quer dizer, isto é um processo que nasce de uma natureza um bocadinho individualista, não é? E, portanto, quando aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos tem reflexo nos outros e é importante para os outros, acaba por ser um bónus para nós, não é? Portanto, é sempre uma situação de dar e receber, pronto. E eu acho que isso é muito importante e dá todo o sentido ao empenho e ao esforço que uma pessoa faz para produzir conteúdo, não é? Embora lá está, seja um conteúdo que nasce de um pressuposto individualista, não é? Que é eu querer partilhar aquilo que eu faço, não é? Mas pronto, dentro daquilo que foi o vosso feedback, eu achei engraçado terem tantas de vós terem achado interessante esta questão do construir um guarda-roupa que seja totalmente feito à mão. E por isso eu lembrei-me que eu em agosto fiz uma espécie de um workshop online da Simwork, que era precisamente o Design Your Wardrobe. E é um workshop que a Simwork organiza 2 vezes por ano. Portanto, um tem o objetivo de pensarmos numa coleção de outono e inverno e o outro tem o objetivo de pensarmos numa coleção de primavera-verão. E eu fiz, portanto, eu penso que foi em julho, talvez agosto, quando eles abriram as inscrições, foi o primeiro que eu fiz. E
e fiz a pensar naquilo que eu queria do meu guarda-roupa de inverno. E foi muito engraçado. Claro que não o fiz de uma forma exaustiva, porque era a primeira abordagem que eu estava a fazer ao assunto, e portanto foi, no fundo, os primeiros passos que eu dei na tentativa de perceber como é que isto podia funcionar e o que é que eu tinha que fazer, o que é que eu tinha que pensar. E a Simorg voltou a abrir agora, nesta última semana, nestes últimos 15 dias talvez, as inscrições para o workshop que vai começar segunda-feira, dia 15. Portanto, eles estão a aceitar inscrições até dia 16, terça-feira. Este workshop é completamente gratuito. São 3 semanas, mas são 3 semanas ligeiras, não é nada que seja assim uma coisa assoberbante. Há vários vídeos com várias tarefas, há uma espécie de um workbook que dá para descarregar e imprimir. Tem várias reflexões que eu acho que são interessantes de fazermos relativamente àquilo que nós queremos, relativamente àquilo que é o nosso estilo, que eu acho que é uma coisa que para nós acaba por ser é o meu estilo, é uma coisa que está implícita, que está intrínseca à minha pessoa, mas que é muito difícil definir, não é? A menos que uma pessoa tenha assim um estilo que tem um rótulo, não é? E então diz eu sou isto, ou o meu estilo é isto. Se uma pessoa não se revê a 100% num só rótulo, ou tem um estilo que é definido por várias influências de outros estilos, e é muito difícil, assim de repente, pensar o que é o meu estilo, não é? O que é o meu estilo? Estas perguntas e estas reflexões são também muito interessantes do ponto de vista do autoconhecimento. E por isso eu achei que era engraçado, uma vez que as inscrições estão quase a fechar e vocês manifestaram tanto interesse nisto, falar-vos um bocadinho do que foi esta minha experiência e dar-vos a conhecer esta oportunidade, porque no fundo isto é a custo zero. Não têm nenhuma obrigação de fazer as tarefas todas por completo ou construírem um guarda-roupa por completo, mas eu acho que tem material suficiente para vos ajudar a pensar, para vos ajudar a definir um ponto de partida, até mesmo em relação não só à costura, mas também em relação ao tricô, de que forma é que vocês podem pensar peças específicas com base naquilo que vocês já têm, em termos de conjugação de peças ou de complementariedade de peças. E eu acho que isto é muito engraçado também. O que é que eu vos queria dizer mais relativamente a isto? Portanto, as inscrições vão fechar no dia 16. O workshop começa no dia 15, mas pronto, lá está, aquilo são uma sequência de vídeos. Vocês podem ver todos no mesmo dia ou podem, pronto, ver quando vos apetecer. Não tem essa limitação. O que é que eu descobri o ano passado? Eu descobri que depois de eu me registar neste workshop, recebi um e-mail de volta com um desconto de 50% na anuidade do Simorg. Ou seja, o Simorg é uma plataforma que funciona em regime de membership. Uma pessoa compra, portanto, a membership e tem acesso a um conjunto de recursos, porque eles têm vídeos e tutoriais e têm os modelos e os passo a passos para se fazerem as peças, e depois tem um conjunto de outros vídeos que, pronto, onde ensinam técnicas específicas. Tem também algumas variações aos modelos, algumas alterações que se podem fazer, pronto. E na altura, eu não me lembro se aquilo tinha vários tipos de membership ou não, mas lembro-me que o desconto que me davam de 50% permitia, portanto, aceder a todos os recursos. E eu acho que a membership devia andar talvez à volta dos 60€, por aí. E portanto, com os 50% de desconto, tendo em conta que aquilo era um acesso anual, pronto, eu resolvi depois, na sequência disso, comprar a membership. Até porque eles neste momento têm já cerca de 200 modelos. Tem alguns modelos de homem, a maior parte dos modelos são de senhora. Tem uma boa variedade de tamanhos, o que é importante, porque nem toda a gente é magrinha. E portanto, nesse aspecto é abrangente.
E pronto, e tem imensos modelos que não são difíceis de fazer. Lá está, tem de todas as dificuldades, não é? Mas tem muitas peças que são um bom ponto de partida para quem quer começar. Por exemplo, as calças, há muita gente que tem receio de fazer calças. Eles têm também muitos modelos de calças, têm vídeos a ensinar a fazer as calças. Têm 1 ou 2 modelos de calças de ganga, com os passo a passo todos, que eu acho que facilita muito o processo, especialmente quando uma pessoa está a fazer pela primeira vez. E, portanto, tem um conjunto, tem uma abrangência muito grande em termos de oferta de modelos, que eu acho que é engraçado. Depois, vou-vos mostrar aqui umas coisas que tirei. Portanto, uma das coisas que eu acho que é engraçado é fazer a definição das cores, da paleta de cores que define a coleção, entre aspas, não é? Uma pessoa não vai fazer uma coleção, mas permite a reflexão de que cores é que eu quero usar mais, ou que cores é que eu posso usar de uma forma complementar àquilo que eu já tenho. Pronto, isso é engraçado pensarmos nesta forma de definir o que é que para nós são as cores básicas do nosso guarda-roupa, o que é que são aquelas cores que nós queremos usar assim um bocadinho mais vivas ou um bocadinho mais exóticas, em termos de peças complementares e acho que é engraçado o tipo de padrão que nós vamos querer, se gostamos mais de padrões florais ou se queremos, por exemplo, mais xadrez ou riscas, pronto, esse tipo de ideia como ponto de partida para pensarmos numa forma de articularmos o guarda-roupa. Pronto, isto é uma das primeiras reflexões do workshop e eu acho que é muito engraçado. Depois, em termos de recursos, o que é que há mais? Há umas folhas onde vocês podem definir, onde é pedido, em termos de exercícios, onde é pedido para definir os looks, portanto, o tipo de imagem que a pessoa quer ter em função de vários contextos, não é? Porque portanto, é pedido que se pense também em termos do que é o meu contexto de trabalho. Por exemplo, um dia de trabalho que seja mais casual, ou um dia de trabalho que eu tenha que andar no terreno, não é? Tem um determinado tipo de roupa que faz sentido usar. Se for um dia de trabalho, por exemplo, mais formal, ou um dia de trabalho que eu esteja a dar formação, ou que eu tenha alguma reunião com parceiros, se calhar o tipo de roupa já é um bocadinho menos casual, já é um bocadinho mais formal. Por exemplo, se for uma roupa para estar em casa, uma coisa completamente casual, ou se for, sei lá, uma coisa para um evento em família, não é? Ainda que seja casual, pronto. Existem aqui várias reflexões que te permitem também teres uma ideia de que forma é que podes expressar o teu estilo em diferentes contextos. E, mais uma vez, em termos de autoconhecimento, em termos de pôr a pensar, eu acho que isto é muito engraçado de se fazer. Eu fiz isto para o meu guarda-roupa de inverno. Pronto. Em termos daquilo que foram as minhas cores, isto foi aquilo que eu tinha definido. Com base em coisas que eu já tinha e com base em coisas que eu queria acrescentar. Pronto. Depois fiz um levantamento, eu posso-vos mostrar. Fiz aqui um levantamento com peças isoladas, pronto, algumas que eu tinha, em termos de camisolas de lã, vestidos que eu já tinha, calças que eu tinha, pronto. E depois chegamos àquilo que era o que eu vos queria mostrar. Pronto, fiz este levantamento mais para ter uma noção de qual era o tipo de peças que era prioritário eu pensar e eu fazer e em que cores ou padrões é que fazia sentido utilizá-las. Lá está. Isto é uma coisa que não é um horizonte, não pode ser visto num horizonte a uma estação, não é? Porque, a menos que a pessoa tenha a possibilidade e a disponibilidade de estar um dia inteiro a cozer ou a tricotar, pronto, dedicada a estas coisas, de outra forma é completamente impossível, não é? Porque uma pessoa não tem este tempo
para executar tudo aquilo que pensa, não é? Infelizmente, eu pelo menos acho que é infelizmente. De qualquer das maneiras, é um bom exercício, no sentido em que nos permite ter uma noção mais estruturada daquilo que nós queremos. Pronto. Eu acabei por não conseguir fazer, não foi só não conseguir fazer, eu acabei por não fazer tantas peças como tinha inicialmente planeado, porque vim para teletrabalho em novembro, a meio de novembro. E, portanto, o facto da pessoa também estar em casa faz com que a necessidade seja menor, não é? E, portanto, o objetivo em si acaba por se perder um bocadinho, não é? E, portanto, aquilo que fiz foi mais, se calhar, saído do capricho, ou do querer experimentar, por exemplo, na semana entre o Natal e o Ano Novo, eu fiz 4 vestidos, não é? E, portanto, pronto, 2 deles, portanto, fiz um vestido específico para usar na noite de Natal e outro para usar na noite de Ano Novo, que são vestidos que dificilmente vão ser usados fora deste contexto, não é? E, portanto, pronto, foi um bocadinho mais na base do capricho, do que querer experimentar outro tipo de costura, do que propriamente numa questão estruturada e pensada daquilo que é funcional e daquilo que faz parte do guarda-roupa, não é? Mas isso também teve muito a ver com o facto de estarmos fechados em casa e de não fazer muito sentido para mim estar a fazer peças pensadas para um contexto de trabalho ou um contexto de lazer em família, quando a nossa realidade é estarmos aqui fechados em nós próprios, não é? Portanto, mas pronto, mas de qualquer das maneiras, em termos daquilo que era o objetivo do workshop em si, eu defini, portanto, alguns looks com algumas peças e no fundo, imagens, não é? Imagens nossas, minhas, que eu queria passar e que achava que faziam sentido. Pronto. Em termos pronto, sempre com base nestes critérios, o que é um dia de trabalho casual, o que é um dia de trabalho que não é casual, pronto, o que é um dia de trabalho formal, pronto, e fui construindo várias imagens daquilo que eu idealizei, que seriam peças de roupa que eu gostava de usar. Pronto, vou mostrar aqui esta. Com estas cores assim. Isto é a minha abordagem a um pijama. Pronto. E lá está as calças, que eu vos mostrei, feitas em flanela no último episódio. Eu tenho vários tecidos de uma espécie de uma viscose estampada de verão. O ano passado ainda cheguei a fazer um. E tenho tecidos para fazer as peças de meia estação, pronto. E isto é conjugado com um casaco de malha, que eu também vos disse que tinha feito um, e mostrei-vos o que estou a fazer agora, pronto. E depois, por dentro, tem uma camisola de alças, ou tem, por exemplo, uma t-shirtzinha, ou pronto, eventualmente uma camisola de manga comprida, se for um pijama mais pensado para o inverno, pronto. E isto foi tudo coisas que eu concebi com base em reflexões que fiz neste workshop. Por isso é que eu pensei que era interessante tirar isto um bocadinho do teórico e mostrar-vos como é que eu comecei a fazer isto e no fundo, quais foram os meus passos, não é? Pronto, se fizerem sentido para vocês, ainda melhor. Outra coisa que vocês conseguem depois tirar em termos de recursos neste workshop é, portanto, os desenhos. E eu não sei muito bem como é que isto se diz em português. Portanto, eles chamam isto os flats. Eventualmente isto será uma espécie de um croquis, deduzo que tenha um nome técnico, eu honestamente não sei dizer qual é. Qual é a vantagem disto? Isto permite-vos ver como é que as peças são construídas. Isto existe para todos os modelos da Simwork, mas não tem que ser... O que eu quero dizer é que isto não é uma coisa que vos limite em termos de usar os modelos da Simwork. Antes, pelo contrário, isto é um exercício que vos permite identificar
o tipo de peças, o tipo de construção de peças que vocês gostam e que faz sentido para vocês. Pronto. E com base nisso, depois procurarem, ou pronto, quem tiver mão para a coisa, desenharem este tipo de peças. Pronto. E eu acho que isto é engraçado, porque muitas vezes, e quem tem menos, quem está menos habituado à costura, tem mais dificuldade em diferenciar aquilo que é um modelo ou uma peça cujo resultado se obtém sobretudo pelo tecido que se usa, e uma peça cujo resultado se obtém pela estrutura da peça. Pronto. E às vezes a gente vê uma peça que é muito gira porque, em termos de conjugação do padrão, do tipo de tecido, e claro, em conjugação com o próprio modelo dá uma peça muito engraçada, mas depois, se calhar, se já não for usar aquele tecido e for usar um tecido, por exemplo, já liso, ou que já não tem o mesmo tipo de cair, o resultado já não é o mesmo. Pronto. E para mim é mais fácil perceber como é que uma peça funciona com base no desenho, na construção da peça, do que propriamente através do tecido. Pronto. Eu tenho que funcionar ao contrário. Eu tenho que conhecer a natureza da peça, e depois de conhecer a natureza da peça eu percebo se determinado tecido vai ou não funcionar naquela peça. Pronto. Não querendo fazer isto assim muito complicado. Mas pronto, isto para vos dizer que isto depois permite-vos perceberem aqui relativamente, por exemplo, esta saia. Esta saia tem duas variações, certo? E estas são as duas variações maiores, porque na verdade vocês conseguem fazer, com este modelo, conseguem fazer várias saias, sendo que a maior diferença entre as duas é que uma tem portanto, a parte de cima é ligeiramente franzida, e a parte de baixo encaixa no cós com uma espécie de dois machos à frente. Pronto. O que é que isto me diz? Eu, pessoalmente, nunca fui fã de machos, de peças que tenham esta composição de macho, e, portanto, este tipo de composição não me agrada. O ligeiramente franzido, com a barra de cintura, já acho mais interessante. Pronto. Depois, podem usar a saia no comprimento inteiro, portanto, fazer a saia com o comprimento inteiro, ou podem acrescentar depois aqui uma barra, até num tecido com uma conjugação diferente. Pronto. E podem pôr ou não bolsos, portanto é opcional, e com base nisso vocês conseguem perceber, não faz sentido, este tipo de bolsos não faz sentido, mas faz sentido, por exemplo, ter os bolsos metidos para dentro. Ou não gosto de saias franzidas, prefiro os machos, acho que dá um toque muito mais interessante à peça. Pronto. E com base nestes desenhos perceberem o tipo de peças e de estrutura que vos faz falta no vosso guarda-roupa. Pronto. E isto eu acho que é interessante. Mesmo, por exemplo, até a nível da construção de vários tipos de camisolas, eu acho muito engraçado. Por exemplo, no caso das calças, as calças também têm, quando a gente olha para umas calças feitas, pronto, vemos sobretudo calças, não temos o olho treinado, eu pelo menos não tenho o olho treinado para ver o tipo de pormenor ou de construção para lá de um determinado ponto, não é? E ver este tipo de desenhos permite-me perceber, por exemplo, se a calça tem uma costura à frente na perna, eu, por exemplo, não sou grande fã. Se a calça, lá está, se a calça tem aquele tipo de pinça em macho na zona da cintura, eu também não gosto. E, portanto, isto ajuda-me a escolher o tipo de peças que faz ou não sentido para mim. Pronto. E em termos daquilo que é este workshop da Simwork, eu acho que não tenho, assim, mais nada para vos dizer. Acho que é uma coisa que vale a pena vocês verem. Acho que se subscreverem e, entretanto, eles mantiverem a oferta do desconto na anuidade, acho que é uma coisa que vale a pena aproveitarem. Se virem que o tipo de modelos é compatível com o vosso gosto pessoal e com aquilo que vocês querem fazer, eu acho que é uma coisa que faz todo o sentido. E pronto, eu agora vou aproveitar o workshop, vou fazer também, e eu vou começar a pensar em coisas de primavera-verão, porque estou farta de inverno, estou farta de ver chover. Estas últimas semanas têm sido super cinzentas. Ontem, por acaso, teve aqui um diazinho de sol, que me soube muito bem. E pronto, lá está. Nós não vamos sair daqui antes do inverno acabar, portanto não vale a pena estar a pensar muito mais em termos de peças de inverno para usar este ano, não é? Portanto, vou já começar a projetar aquilo que há de ser o verão, ou com a grande expectativa de que a gente já possa andar
mais à vontade no verão, ou pelo menos no final da primavera, não é? Pronto, posto isto, queria vos pedir que partilhassem comigo projetos de verão em tricô. Porquê? Eu estou aqui um bocadinho indecisa se me hei de atirar a casacos, se me hei de atirar a camisolas. Ontem tive a ver no Etsy modelos assim mais vintage, mais dos anos 40 e 50, de camisolas e casacos de verão, pronto. Mas acho que nunca fiz assim nada em tricô que fosse para usar no verão. E daí pedir-vos sugestões de modelos que vocês tenham feito e que tenham funcionado bem, ou que vocês acham que são peças que funcionam bem para o verão. Porque eu estou aqui um bocadinho perdida, mas queria também ter aqui algumas peças de tricô que pudesse articular. Portanto, partilhem comigo esquemas que vocês acham engraçados ou que vocês acham funcionais para o verão. Pronto, porque está na altura de começar a pensar nisso. E eu queria ver se começava também, agora quando tirar o casaco das agulhas, o casaco que estou a fazer das agulhas, a ver se começo a fazer coisas mais de verão. Depois, que tipo de peças é que fazem? Que tipo de fio é que vocês usam? Porque eu tenho a sensação que o algodão, em termos de peça, fica muito pesado. O linho acho que é assim um bocadinho... Tenho a sensação que o linho em tricô, que não faz um tecido assim lá muito simpático, mas pode ser só impressão minha. Portanto, e em termos de funcionalidade, o que é que vocês acham que funciona melhor? Casacos, tops, camisolinhas de manga curta? Sugestões, quero sugestões, se faz favor. Se puder ser, se não se importarem, tirem um bocadinho o vosso tempo e ajudem-me aqui também a orientar-me um bocadinho nos projetos de verão, porque a minha linha de raciocínio tem sido sempre muito mais a lã e os projetos de inverno e as coisinhas quentes, pronto. E portanto agora está na altura de virar aqui um bocadinho de paradigma e pensar um bocadinho mais no verão, projetar o verão, pronto. Deixo-vos agora um bocadinho da minha semana. Gostado. Não se esqueçam de partilhar comigo os vossos projetos de verão preferidos em tricô. E até ao próximo episódio. Obrigada por estarem desse lado, com todo o carinho meu. Tchau.